Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Manual do Recenseador. Vamos dar continuidade falando sobre agendar a coleta. Você deve selecionar essa opção quando tiver feito contato com algum morador que tenha indicado um dia e horário específico para retornar ao domicílio para o preenchimento presencial do questionário, ou mesmo para ligar para o morador para realizar a entrevista por telefone. Nesse caso, será aberto um calendário para a seleção da data e depois da hora da entrevista. Após a seleção dessa opção, será habilitado um campo para o preenchimento do número de moradores do domicílio e um campo para o registro de um telefone para contato. Tente sempre agendar as entrevistas que não puderem ser realizadas no momento da abordagem, pois agindo assim, você garante a cobertura e agiliza a conclusão da coleta do setor. Como localizar um agendamento no DMC? Na parte superior do DMC, você poderá encontrar as entrevistas agendadas clicando no sininho. Aqui, o sininho está aqui. Você vai poder clicar nesse sininho. Ao clicar neste sino, será exibida a tela com o total de endereço pendente. Endereço pendente. Ao clicar em abrir endereço, serão exibidos os endereços de todas as pendências existentes no setor. Na imagem, podemos observar os símbolos para o morador ausente, questionário internet e agendamento. Moradores pendentes. Coleta por internet. Essa opção deverá ser assinalada quando o morador optar pelo autopreenchimento do questionário pela internet. Nesse caso, o sistema exibirá uma tela para o preenchimento do cadastro do morador. Preencha o nome do morador, o e-mail, o telefone fixo ou móvel, o total de moradores do domicílio e o melhor período para o contato. Contato de internet, você vai pegar o nome, o e-mail, um telefone fixo ou móvel. O ideal seria pegar um telefone móvel, fixo hoje quase ninguém tem. Para anotar o total de moradores do domicílio, qual o melhor período para o contato, manhã, tarde ou noite. Essas informações são obrigatórias, pois o morador receberá o e-mail indicando. Essas informações são obrigatórias, pois o morador receberá no e-mail indicado a senha para a realização do autopreenchimento pela internet. Se essa for a opção do morador, informe também que o questionário deverá ser completado dentro do prazo informado no e-mail. Caso não complete no prazo, ele deve estar ciente de que você, recenseador, retornará ao domicílio para a realização da coleta. Então, pessoal, essa entrevista pela internet, quando você chegar lá e o morador preferir responder as questões por internet, você vai pegar todos os dados que foi informado acima, o nome, e-mail, quantos moradores tem naquela residência. E esse morador ele vai ter um prazo para poder responder esse questionário na internet. Caso ele não responda dentro do prazo, você, recenseador, vai ter que retornar à casa daquele morador para poder realizar a entrevista. Caso o morador opte por responder o questionário pela internet depois de aberto o questionário no DMC, você deve clicar nos 3 pontinhos na parte superior da tela à direita e assinalar a opção coleta por internet.
conforme a imagem abaixo. Neste caso, as informações deste questionário serão deletadas do DMC. Não será possível aproveitar as informações registradas no DMC para o preenchimento do questionário pela internet. Aqui está falando se caso o morador optou para responder por internet e do nada ele desistiu e quis responder na hora. Então, você vai seguir essas informações aqui para poder cancelar o agendamento da entrevista daquele morador pela internet. Não é possível iniciar a entrevista. Essa opção deverá ser assinalada sempre que você encontrar um domicílio ocupado, mas não conseguir realizar a entrevista por conta da ausência dos moradores ou quando houver recusa explícita por parte de algum dos moradores. Ao assinalar essa opção, você precisará indicar qual dos casos se aplica. Morador ausente. No caso em que não foi possível estabelecer contato com os moradores, deve-se assinalar a opção "não é possível iniciar a entrevista" e no campo justificativa assinalar a opção "ausência". Após a seleção dessa opção, será habilitado um campo para observações e a quantidade de moradores no domicílio. Procure obter esta informação com o porteiro ou vizinhos. O que gostaria de fazer? Aplicar questionário presencial, agendar coleta por internet, não é possível iniciar a entrevista. A justificativa, ausência. Observação, só retorna do trabalho à noite, quer dizer, o morador não está em casa, mas você recebeu a informação que ele só retorna à noite, devido ao trabalho. A quantidade de pessoas que moram naquela casa são 3. Como já vimos anteriormente, todos os recenseadores receberão um bloco de recado para que possam preencher e viabilizar o contato com o morador no caso de ausência, desde no momento em que ele chega ao domicílio. Na folha de recado, o recenseador deverá preencher o seu nome e telefone do chip fornecido pelo IBGE ou do posto de coleta. Deverá preencher também nessa folha o número da sua unidade visitada, que é a identificação da unidade que aparecerá no DMC. Folha de recado, eu, Rafael, recenseador, estive aqui, não consegui encontrá-lo, etc, etc. Para marcar dia e horário para a nossa entrevista, o número da sua unidade visitada é 19, como já vimos essa folha anterior. Caso o recenseador receba qualquer ligação em resposta à folha de recado entregue, deverá solicitar ao informante o número de identificação daquela unidade, para que possa localizá-lo no DMC. De posse da identificação, você deverá ir até o menu inicial do seu DMC e acessar a tela de pendência, que exibe todos os endereços pendentes. Há a opção de abrir uma subopção de lista, todos os endereços de PPO, marcado como ausente, e assim você poderá selecionar a unidade indicada. O que gostaria de fazer? Estrada Velha de Lavra, 99, o NASA, aplicar questionário, agendar coleta pela internet, não é possível. Tá, e você que gostaria de fazer? Estrada Velha de Lavra 99, o NASA Lavras. Recusa. O objetivo desta opção é tratar os casos explícitos de recusa por parte dos moradores. Nesses casos, deve-se assinalar a opção "não é possível iniciar a entrevista" e no campo justificativo assinalar a opção "recusa". Note que, em alguns casos, o recenseador pode ter impedimento de acesso a prédio ou condomínio, o que não deve ser caracterizado como recusa. Nesse caso, após esgotar todas as tentativas de convencimento quanto à importância de realizar pesquisa no local, desculpa aí, pessoal, junto ao responsável ou administrador, o ideal é informar o caso ao supervisor para que ele
Junto com seus superiores, tente reverter a situação. Sempre que essa opção for assinalada, será habilitado um campo para preenchimento do número de moradores do domicílio, que pode ser obtido com vizinhos, porteiro ou zeladores. Além disso, existe no campo de observações do motivo da recusa. Então, pessoal, você vai sempre mostrar para o informante a importância da coleta de dados do IBGE. Mesmo assim, ele recusando, você não vai insistir para não trazer problema para você. Então, você explicou a primeira, a segunda vez, não tente a terceira vez. Já passa aí para o seu supervisor, para os seus superiores, para que eles possam te dar orientações e suporte de como você vai fazer a realização da coleta de dados. O que fazer? Não é possível iniciar entrevista, a justificativa recusa, quantidade de moradores 2. Retorno a domicílio. O retorno ao domicílio deve acontecer obrigatoriamente no seguinte caso: retorno da internet. Nos domicílios em que, inicialmente, os moradores optaram pelo preenchimento do questionário pela internet, mas não fizeram no prazo. Para saber o endereço desse domicílio, basta consultar a aba relatório do seu DMC, a listagem de questionário, utilizar o filtro coleta pela internet e procurar pelo questionário não realizado. Questionário pendente. Para os domicílios com questionário, selecionar no DMC, mas que não concluíram o preenchimento. O sistema irá colocar marcação de pendência no questionário. Para saber quais são esses questionários, o recenseador deverá consultar na aba relatório do seu DMC a listagem de questionário, utilizar o filtro status questionário e procurar o status pendente. Agendamento. Os domicílios em que os moradores indicaram o retorno do recenseador, a princípio, o retorno deve ser feito em data e horário solicitada pelo morador. Não é possível realizar entrevista, ausência, para os domicílios em que não foi possível contato com os moradores. Atenção! O retorno aos domicílios com morador ausente, agendamento e retorno de internet deve ser repetido até que consiga fazer a entrevista, sendo obrigatório no mínimo 4 tentativas de retorno, em dias e horário alternativo, como fora no horário comercial ou nos finais de semana, a fim de ter maiores chances de sucesso. 4 tentativas de retorno presencial. Então, o morador, ele optou por responder o questionário por internet, você registrou essas informações no seu DMC, ele vai ter ali uma data para poder fazer ou responder esse questionário. Caso ele não o faça, o recenseador vai ter que voltar na casa desse morador para tentar colher as informações. E você vai fazer isso por 4 vezes consecutivas. Importante. Cada retorno ao domicílio, o aplicativo irá registrar a data e a hora do retorno, além de coordenada geográfica no local onde está o recenseador. Essa coordenada não poderá ser superior a uma distância pré-determinada da coordenada capturada no momento da informação do endereço. Domicílio particular permanente de uso ocasional. É o domicílio particular permanente que serve ocasionalmente de moradia, ou seja, aquele que é utilizado para descanso de fins de semana, férias, conveniência do trabalho ou outro fim. Mesmo que seus ocupantes estejam presentes durante a realização da coleta que estivesse na data de referência, o domicílio não se constitui como residência principal de nenhum morador. É muito comum em casa de veraneio, praia ou montanha, mas também é muito utilizado por pessoas que estudam ou trabalham em outro município. Será considerado também como uso ocasional, o domicílio que não for considerado como principal quando o morador declarar que reside em 2 unidades habitacionais.
Então, tá lá, você foi passar uns dias na praia, alugou lá um hotel de frente à praia, e o recenseador chegou lá para poder entrevistar. Então, esse local onde você está ali passando seu final de semana, o seu dia de descanso, não é considerado o seu local habitacional de moradia. Ou seja, não é o seu local fixo de moradia. Em regiões de intenso turismo ou de grande número de casas de veraneio ou fim de semana, segundo a residência, você pode estar atento para evitar o seguinte erro: classificação do domicílio que é de uso ocasional como domicílio particular permanente ocupado, que acarretaria uma caracterização indevida do domicílio. Sempre que possível, investigue se há alguém na condição de morador deste domicílio. Omissão de domicílio particular permanente ocupado, de visualização mais difícil. Por exemplo, residência de caseiro que, em geral, é localizada no fundo do terreno. Omissão de domicílio particular permanente ocupado em apartamentos, casas com moradores situados em prédio, condomínio, quase totalmente ocupado por residência de uso ocasional ou por salas comerciais. Atenção! Classifique como DPPUO o domicílio que estava sendo exclusivamente ocupado por estudantes que ali permaneciam com o único objetivo de frequentar estabelecimento de ensino, retornando à casa de sua família nos fins de semana ou nas férias. Considere também como DPPUO o domicílio que estava sendo ocupado por pessoas que ali permaneciam por convivência de trabalho, mas que retornavam às suas casas nos fins de semana ou nas férias. Domicílio particular permanente vago, DPPV, é o domicílio particular permanente que se encontrava vago, ou seja, sem moradores na data de referência do censo. Os imóveis que estão à venda e para alugar e estão sem moradores são os exemplos mais fáceis de identificar. Entretanto, é necessário tomar o cuidado de verificar se existem moradores, mesmo que existam placas, vende-se ou aluga-se. Vende-se ou aluga-se. Também pode ser encontrado domicílio vago sem placa de venda ou aluguel, ou seja, sem nada que indique que está vago. Esta situação deve ser verificada com a informação dos porteiros ou vizinhos. Podem ser casas recém-construídas ou domicílios sem nenhuma indicação de que há pessoas neles habitando. É possível também que você encontre um morador residindo no domicílio na data de coleta, mas que ocupa há pouco tempo aquela unidade. Caso você seja informado que não havia moradores na data de referência do censo, classifique este domicílio como vago. A situação contrária também pode ocorrer, como indicado no quadro a seguir. Vamos lá, vou repetir aqui. É possível também que você encontre um morador residindo no domicílio na data da coleta, mas que ocupa há pouco tempo aquela unidade. Caso você seja informado que não havia moradores na data de referência do censo, classifique este domicílio como vago. A situação contrária também pode ocorrer, como indicado no quadro a seguir. Tá, na data de referência, você chegou lá hoje, tá? Você chegou no dia 10 de agosto para poder fazer a entrevista, sendo que dentro da data de referência não morava ninguém naquela residência. Então, você vai registrar essa residência como vago. Ou seja, o morador que está ali atual, ele não será recenseado. Atenção, não confundir domicílio particular permanente ocupado, DPPO, com morador ausente, com domicílio particular permanente vago.
No primeiro, os moradores apenas não estavam presentes no momento da visita, mas residiam no domicílio na data de referência. Já no segundo, não havia moradores residindo no domicílio na data de referência. Caso o recenseador descubra que um domicílio vago na data da coleta está ocupado por uma família na data de referência, deve registrá-lo como domicílio particular permanente ocupado com morador ausente. Tipo de edificação do domicílio particular permanente. Sempre que for identificada uma das espécies de domicílio particular permanente ocupado, uso ocasional ou vago, você deverá indicar o tipo de edificação do domicílio. Conheça os diversos tipos de edificação existentes para os domicílios particulares permanentes. Casa é toda edificação contendo um ou mais pavimento com acesso direto a um logradouro. Arruamento, avenida, caminho, etc. Legalizado ou não, independente do material utilizado em sua construção. Considere a edificação com um ou mais pavimento que esteja ocupada integralmente por um único domicílio, como uma casa. Casa de vila ou em condomínio. Casa de vila ou em condomínio. Aqui, essa foto, do lado direito. Casa de vila é a unidade habitacional integrante de um grupo de casa com acesso único a um logradouro. Na vila, as casas estão agrupadas umas junto às outras, constituindo-se, às vezes, de casas geminadas. Cada uma delas possui uma identificação de porta ou designação própria. Por exemplo, Rua das Acácias 34, Vila Helena, Casa 2. Casa em condomínio é aquela que faz parte de um conjunto residencial, constituído de dependência de uso comum, tais como área de lazer, praças, interiores, quadras de esporte, etc. As casas de condomínio geralmente são separadas uma das outras, cada uma delas tendo uma identificação de porta ou designação própria. Por exemplo, Avenida das Américas, número 7.000, Rua Interna dos Sabiás, lote 5, casa 21. Apartamento é o domicílio particular localizado em edifício de um ou mais andares com mais de um domicílio servido por espaço comum, halls de entrada, escadas, corredores, portaria ou outras dependências. Considere também como apartamento o domicílio que se localiza em prédio de 2 ou mais andares em que as demais unidades não são residenciais, e ainda aquele localizado em edifício de 2 ou mais pavimentos com entrada independente para moradores. Habitação em casa de cômodo ou cortiço. É a unidade localizada dentro de uma estrutura residencial multifamiliar, isto é, uma moradia de várias famílias diferentes, apresentando as seguintes características: uso comum de instalações hidráulica e sanitária, banheiro, cozinha, tanque, etc., na mesma edificação. Utilização do mesmo ambiente para diversas funções, dormir, cozinhar, fazer refeições, trabalhar, etc. Várias habitações, domicílios particulares, construídas em lotes urbanos ou com subdivisões de habitações em uma mesma edificação, geralmente alugadas, subalugadas ou cedidas e sem contrato formal de locação. Não deixe de considerar os critérios de separação e independência para individualizar os domicílios corretamente. Bom, pessoal, nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade falando sobre estrutura residencial permanente, degradada ou inacabada. Até lá.